Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Pesquisa Mercadológica. Sou a professora Nicole Cerci e hoje nós vamos ver aí o planejamento, a execução e a análise dos resultados. Vamos avançar o que vimos na última aula. Hoje, então, eu vou fazer o planejamento, pensar em cronograma, vou trabalhar aí com a tabulação das perguntas e depois como eu vou apresentar esses dados. Vou deixar agora você com o vídeo, eu já volto. Carlos trabalha há pouco mais de 25 anos no ramo de pesquisa e ajuda as empresas que o procuram a resolverem as mais diversas dúvidas com relação ao que é desejado no mercado, ou ainda o que este mercado recheado de consumidores carece em determinado momento. Para uma empresa tem várias fases em que a pesquisa é importante. Em primeiro momento, porque o cliente quer o lucro, obter lucro. Para obter lucro, as pessoas têm que comprar. Para comprar tem que ser do gosto do cliente. E é essa pessoa que vai dizer se aquele produto está de acordo com o gosto dela. Entender o gosto deste cliente e ainda compreender o que o mercado quer pode ser fruto de investigação de uma pesquisa mercadológica. Na empresa de Carlos, um de seus clientes está investigando qual seria o melhor perfume para um determinado produto infantil. Um grupo de mães foi selecionado para participar do teste e dar a sua opinião sobre qual seria a melhor fragrância para aquele produto. Está fazendo um sniff test, como é chamado, e esse sniff test vai identificar qual a melhor fragrância para ser utilizada. Nós estamos testando 6 fragrâncias e dentre essas fragrâncias uma vai ser escolhida e essa que vai para o mercado. Numa multidão de consumidores, investigar o que o mercado está pedindo no momento pode oferecer vantagens competitivas às empresas. Por isso, ficar atento e cuidar de cada etapa da pesquisa mercadológica pode trazer resultados significativos nesta competição. Planejar, executar e analisar os resultados são etapas da pesquisa mercadológica. Em cada uma delas, há um foco a ser observado. Mas é no momento de executar esta pesquisa que fica a necessidade de um cuidado maior para não acontecerem investimentos e ações equivocados. Em todas as fases é possível haver erros, mas na hora da execução é a fase que a gente tem que ter um olhar mais crítico, muito mais perto, com cuidado, para que não ocorra nada errado. Se você fizer uma pesquisa que tiver qualquer tipo de erro, você não ter honestidade para fazer do jeito certo e tal, e dar o melhor resultado para o cliente, ele pode jogar milhões fora. Essa é a importância da nossa aula e para facilitar, trouxemos uma situação geradora de aprendizagem para colocarmos todos esses conceitos em prática. Vamos conhecê-la? Nessa sessão, nessa unidade, nós vamos trabalhar então com a empresa Bolacha. O setor de marketing da empresa, do Biscoitos Bolacha, decidiu fazer uma pesquisa de preferência de sabor. A partir, então, ela quer abordar aí os clientes em uma amostra variada de redes de supermercado. E aí nós vamos ter 2 momentos de situação problema. Nós vamos ter um momento onde eu preciso ver como eu vou tabular os dados e, por fim, quando eu tiver os resultados, vai ser um momento de apresentar os dados aí para a gerência da empresa para ver qual decisão tomar. Então, o que fica fundamental lembrar aqui que o momento de planejar, executar e o momento de apresentar os dados são fundamentais. Quando eu estou levantando os dados, eu tenho que ter um olhar clínico, cuidadoso, para não deixar passar nada, para conseguir realmente usar essas informações para tomar decisão de forma assertiva, rápida e criar diferencial competitivo dentro do meu mercado.
No momento aí de planejar, né, de fazer esse planejamento, eu tenho que estar muito atento, então, na problemática, no contexto que eu estou vivendo, o que está emergindo aí que eu preciso resolver, mudar. Vamos ver aí o esquema para facilitar o entendimento? Como eu trouxe para vocês, eu trouxe um esquema que vai estar trabalhando desde o momento da fase da problemática, né, dentro do projeto de pesquisa, que é quando? É quando eu vou começar a desenvolver aí o que está acontecendo, eu vou pensar na problemática desse estudo. A problemática é sempre algo ruim? Não! A problemática pode ser lançar um novo produto, pensar num novo serviço, é algo diferente que eu preciso pensar para se trabalhar, tá bom? Eu preciso ter isso de forma muito clara para que não houver aí equívocos, tá bom? E é recomendado a realização de uma fase da problemática, onde eu faço esse diagnóstico do setor, onde eu penso que eu quero fazer diferente. Fiz isso, é nesse momento que eu vou identificar e definir uma dificuldade, algo que eu quero fazer. Quando eu tenho essa dificuldade, que é como eu vou lançar o produto, qual é o melhor serviço, será que está na hora de fazer uma promoção? Eu vou fazer isso em forma de um problema geral, tá? Eu vou descrever essa dificuldade no formato de um problema geral, que vai ser algo real, que vai ser algo que eu preciso questionar, pode ser uma dúvida, pode ser algo ainda que eu não conheço bem. Quando a gente está pensando aqui nesses questionamentos, nessas dúvidas, é um momento que eu estou pensando em algo que não necessariamente é um prejuízo, mas que eu não tenho conhecimento. E eu preciso criar aí um projeto de pesquisa, fazer o planejamento para conseguir tomar a melhor decisão a partir dessas informações. Vamos ver aí no quadro? Quando eu estou pensando no meu problema de pesquisa, tem alguns pontos fundamentais que eu não posso deixar de fora, tá? Por exemplo, eu tenho que fazer em formato de pergunta, quase sempre. Qual é a satisfação do meu cliente em relação à taxa de entrega? Esse é o meu problema de pesquisa. Você percebeu que não necessariamente é algo ruim, mas é algo que precisa ser trabalhado? Essa pergunta, ela precisa facilitar a identificação do que eu quero. Então, eu já sei aí na minha pergunta que eu vou trabalhar com o nível de satisfação, mas não de um nível de satisfação qualquer, em relação à entrega do meu produto. Identifiquei? Eu fui claro e eu fui preciso? Ok, eu precisa ser observável na realidade, ser passível de solução. Por que isso é tão importante? Eu tenho que sim forçar e fazer algo diferente, mas precisa ser viável. Eu preciso ter condições de alcançar esse objetivo. Se não, qual é o sentido de fazer a pergunta? Se é algo tão fora da realidade, eu vou estar gastando tempo, dinheiro com algo que não necessariamente que vai conseguir agir. E o nosso último ponto é delimitado a uma dimensão viável. Então, ó, ele precisa ser viável, ele só é viável se ele está dentro da realidade e se há uma solução. Esses são pontos fundamentais que eu preciso pensar na problemática. Mas aí você vai me perguntar, ok, professora, mas como eu vou levantar aí essa problemática? Eu vou conseguir ver isso? Eu tenho que conversar com algumas pessoas para entender? Nós temos 4 tarefas que nós podemos e devemos fazer para levantar essa problemática de forma clara, dentro da realidade, que seja possível alcançar. Posso pensar aí quais são as principais tarefas? Encontro com tomadores de decisões. O que acontece aqui? Por exemplo, é quando eu vou conversar com o chefe, o dono, a direção da empresa, tá?
Então, vamos pensar lá, eu vou lá conversar com os executivos para ver aí, né, eu vou fazer essa reunião para ter uma ideia aí, né, quais decisões eles esperam, o que ele precisa tomar de decisão. Por exemplo, eu posso chegar lá, identificar lá que tipo de decisão será tomado e qual resultado é esperado dentro dessa empresa. Vou dar um exemplo para facilitar aqui. Eu cheguei na empresa, eu sou uma consultoria de fora e eu fui conversar com os donos da empresa. Eles vendem suco de laranja. Cheguei na empresa e falei assim, qual é o problema? Eu falei assim, houve aí uma queda na venda dos meus produtos, no meu suco de laranja. Porque eu percebi que os clientes estão achando que ele é mais doce do que dos concorrentes, há muito açúcar. Então, eu preciso fazer um estudo, eu preciso entender. Vou lá, faço uma pesquisa quantitativa, com questionário, com degustação, e não chego à conclusão que os clientes, eles não estão achando o suco doce. Ele não é mais doce do que os outros. Eu perdi tempo nessa pesquisa, porque o que me passaram não estava correto. Aí eu vou para a nossa segunda tarefa. A minha segunda tarefa é o contato com os especialistas. Antes de eu ir para público, antes de fazer o questionário, é legal ir conversar com os especialistas daquele produto. Quando eu fui conversar com os especialistas, eu levei a amostra dos meus principais concorrentes e com o produto do meu cliente e falei assim, olha, o dono da empresa está achando que o suco dele é mais doce e por isso está levando a queda. Os especialistas fizeram a amostragem, pegaram a amostra, fizeram os testes e falaram, não, o suco não tem mais açúcar, ele não é mais doce. Só que você está vendo que a cor é mais escura desse suco? E como a cor é mais escura, isso leva as pessoas a acreditarem que o suco é mais doce. E eles estão deixando de comprar por achar que tem açúcar. Opa, aí mudou todas as informações que eu tinha todo o objetivo e problemática da minha pesquisa. Com essa informação, chegou o momento da minha terceira etapa, que é o momento de buscar e analisar os dados secundários. Lembrando que dados secundários são dados que já existem e eles podem contribuir aí para eu conseguir ter mais informações sobre o tema, formular um problema mais adequado para basear todo esse planejamento, né, todo o processamento de levantamento de dados. Então, eu fiz a análise, eu vi os principais concorrentes, aí eu vou ver os meus outros concorrentes. Vou pegar todos os principais sucos, vou ver a cor do suco, vou ver a propaganda, vou ver a embalagem. Estou pegando dados secundários disponíveis para analisar e conhecer esse setor. Quando eu fiz esses 3 passos, geralmente são suficientes para eu conseguir criar a problemática e o meu objetivo específico. Se não, eu vou para a minha quarta etapa, que é a etapa de fazer a realização de uma pesquisa qualitativa. Por exemplo, eu vou pegar uma amostragem do meu suco, eu vou fazer aí, por exemplo, uma degustação às cegas com as pessoas e eu vou ver o que elas acham, aí eu vou pedir para ela avaliar cor, sabor, aí eu vou para uma pesquisa exploratória, qualitativa, por quê? Porque eu quero conhecer em profundidade os detalhes em relação àquele setor de suco de laranja. Aí eu vou ver o setor como um todo para depois formular o que eu posso fazer diferente ou não para que as vendas desse suco de laranja aumente. Quando eu estou fazendo tudo isso, eu estou pensando então na minha problemática, que essa problemática é um objetivo que eu quero alcançar, que eu vou fazer o quê? Um caminho, um planejamento estratégico, um planejamento para alcançar os objetivos. Quando eu estou construindo os objetivos, trouxe o esquema ao quadro. Quando eu estou criando os objetivos, eu tenho que pensar então que o meu objetivo geral, ele é o resultado esperado. Por isso que eu vou controlando, analisando, vendo se está vendo tudo certo. Porém, né, esse objetivo, ele vai ser dividido em menores para quê? Para ser alcançado. Eu vou fragmentando esse objetivo geral
para conseguir, então, entender o que eu preciso. Quer ver um exemplo? Por exemplo, meu objetivo geral vai ser entender as quedas nas vendas. Por que isso está acontecendo na minha loja? Aí eu vou pegar como objetivo específico. Por que os clientes pararam de comprar? Outro objetivo. O que a concorrência está fazendo? Outro objetivo específico. Qual é a atual conjuntura econômica? O que eu estou fazendo aqui, professora? Eu estou pegando um objetivo geral, que é entender a queda das vendas, e eu estou dividindo, estou tendo direcionamentos que eles vão se complementando para que eu alcance esse objetivo geral. Essa é a importância de pensar o planejamento, de trazer a problemática em forma de pergunta, o objetivo que eu quero descobrir e fragmentando para quê? Para trazer muitas informações que coletivamente vão me levar a alcançar o meu objetivo geral. Tenho o meu objetivo, tenho a problemática, já fiz esse planejamento, preciso planejar aí o cronograma, o orçamento que eu tenho para essa pesquisa. Lembrando, toda vez que eu começo a desenvolver a pesquisa, eu tenho que ter essas etapas para que haja controle e também quanto eu tenho de dinheiro. Eu tenho que pensar o que recurso eu tenho para investir nessa pesquisa, para pensar se eu posso fazer uma pesquisa aí, contratar muitas pessoas para fazerem entrevistas, se eu tenho que pensar no meio virtual para economizar dinheiro. Então, são pontos fundamentais. Esses dois, vamos conhecê-los? Quando eu estou pensando na questão do... Então, aqui nós vamos estar trabalhando com o cronograma, tá? O que eu estou fazendo aqui, professora? Eu estou elaborando o cronograma, que vai ser uma disposição gráfica que vai trazer aí todos os detalhes possíveis, tudo que é interessante e o que é necessário. Eu trouxe aqui um esquema para colocar, a gente trabalha muito com a matriz de responsabilidade, tá? O que é essa matriz, professora, de responsabilidade? Ela vai me trazer quem é o coordenador, quem são os pesquisadores, quem são os supervisores. Quando eu estou pensando aqui no meu cronograma, eu tenho que pensar na necessidade dos recursos humanos. Se eu vou contratar gente, se eu não vou precisar contratar gente. Fiz essa matriz de responsabilidade, eu já sei cada um, quem vai desenvolver cada atividade, como vai desenvolver, qual a responsabilidade de quem. Agora eu posso aprofundar esse conhecimento, vamos ver o esquema ao quadro, e ver esse quadro aí de orçamento. O que o orçamento vai me dar, professora? Esse orçamento, por exemplo, aqui, ó, eu fiz o orçamento por mês e o orçamento total. Então, eu já sei que esse projeto de pesquisa vão ter 10 meses, por exemplo. Eu sei que vai ter, ó, um pesquisador, vai ter um coordenador, 2 pesquisadores, 2 tabulador. O que eu estou fazendo? Eu estou organizando a minha pesquisa, eu estou trazendo detalhes para realmente conseguir fazer um orçamento, conseguir pensar o que eu vou gastar. Olha outro exemplo para vocês. Posso fazer um orçamento de dia em relação ao material e alimentação, transporte. O que eu estou fazendo aqui, gente? Qual que é a importância do orçamento? Você percebeu que a gente vai fazer orçamento de pessoal, de dia, mensal? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou analisando quanto eu vou gastar em cada etapa do meu projeto. E eu preciso ter clareza, porque pode ser que tenha aí uma mudança ou outra, pode ser que no meio da pesquisa mude, não vai ser mais quanti, a gente resolve fazer quali. Então, eu tenho que trabalhar e falar, calma aí então, se na etapa 3 eu tinha só 2 tabulador, mas a gente resolveu fazer pesquisa qualitativa, com muitas entrevistas, então já tem que pensar que se mudou isso na etapa 2,
consequentemente, na etapa 3, eu vou ter um custo maior. Como que eu vou acertar isso? Será que a empresa vai investir mais? Será que eu vou ter que ajustar outra etapa? Essa é a importância, então, quando eu estou pensando no orçamento, tá? Fazer realmente o controle. Pesquisa nem sempre é cara, mas dependendo da empresa, dependendo do objetivo que ela quer, ela vai contratar uma consultoria, ela vai ter um departamento para fazer isso e pode ser muito caro. Então, eu preciso analisar. Eu tenho pessoal, eu tenho dinheiro, eu tenho tempo para fazer essa pesquisa? É viável? Porque não posso chegar no meio da pesquisa e falar, acabou o dinheiro. Opa, o tempo teu, tem que ter a resposta amanhã. E eu não fiz esse planejamento, eu vou ter perdido tudo. As informações aí que estão no meio do processo de coleta e análise e tabulação não vão me dar as respostas que eu preciso para tomar a decisão de forma assertiva. Quando eu estou pensando no cronograma, então eu já vi o orçamento, agora eu vou pensar no cronograma. O que é o cronograma, professora? Eu trouxe o cronograma em etapas, tá? Porque vai ser aí uma disposição gráfica do tempo que será gasto na realização de um trabalho, de um projeto, tá? Com esse tempo gasto, ele vai ser analisado a partir das tarefas. Então, se o orçamento ele vai ser definido em relação à questão financeira, o cronograma vai estar relacionado, vai ser uma construção aí de tabelas relacionadas às tarefas que vão ser desenvolvidas. Por isso é importante, antes de começar, eu fazer a matriz aí, que é eu dar quem é responsável por quê, que atividade vai estar desenvolvido, porque a partir dessa matriz de responsabilidade, eu consigo desenvolver o cronograma. Vamos ver os primeiros passos? No primeiro passo, eu vou fazer o quê? Eu vou identificar, eu vou definir e registrar todas as atividades. Eu vou fazer uma lista de todas as atividades que são aí necessárias para o meu projeto. Fiz isso, chegou o momento de eu fazer o quê? Organizar, ordenar. Então, vamos lá, tarefa A, B, C, D. Eu descobri que eu começo pela tarefa A. A tarefa B e C, elas vão ser aí feitas conjuntas e depois elas vão para tarefa D. Você está percebendo que eu estou criando um fluxo de atividades que são fundamentais? Fiz esse fluxo, aí eu vou pensar em cada momento dessa minha etapa, o que vai sendo gasto. Por exemplo, aí nessas etapas aqui, eu posso desenvolver um orçamento para cada uma dessas etapas. Eu vou estimular tudo, eu vou estipular, colocar tudo que precisa ter em cada etapa. Além disso, fora os meus recursos que eu vou fazer, eu vou colocar quanto tempo. Por exemplo, a etapa A são 2 meses, a etapa B e C, ela vai acontecer conjuntamente, mas vai durar aqui em torno, então, de 3 meses e a etapa D, 1 mês. Então, eu estou estipulando o tempo. Por que eu pulei o passo 5, professora? Porque o passo 5 é o desenvolvimento do cronograma, é isso que nós estamos fazendo. Lembrando, a gente sempre vai dividindo por etapas para facilitar o entendimento, mas ele tem um fluxo, ele é constante e essa construção não para. Por isso, então, eu deixei a etapa 5 de fora para a gente já se ligar geralmente nesse fluxo que a gente vai dividindo para entender, mas que é constante, tá bom? Vamos ver a etapa 6? E, por fim, eu tenho que fazer aí o controle do cronograma. O que vai ser esse controle, professora? Esse controle, ele vai se dar para o quê? O medir. Então, se eu dividir por etapas, se eu dividir por meses, se eu coloquei todos os recursos em cada etapa, como vai dar essa etapa, eu tenho que fazer o controle. Se eu coloquei que eu vou gastar na etapa A R$5.000 durante 2 meses, eu preciso fazer o controle para ver se realmente isso está acontecendo.
tudo que nós estamos fazendo, do planejamento, desse controle, do orçamento, do cronograma, serve para o quê? Serve para me dar aí força, detalhes, para que não haja erro e eu consiga realmente levantar o que eu preciso, tá bom? Fiz o planejamento da minha pesquisa, já vi aí o cronograma, orçamento, chegou na nossa etapa de pensar na tabulação. Chegou o momento de eu pensar, analisar, lembra o tipo de pergunta que eu usei, lembra o tipo de escala que eu utilizei? Isso vai influenciar muito na hora da tabulação. Vamos conhecer esses tipos? No primeiro tipo, eu vou fazer a tabulação simples. O que a tabulação simples faz, professora? Eu vou pensar nessa pesquisa simples quando eu tenho o mesmo número de perguntas para o mesmo tanto aí as respostas, as disponibilidades das respostas. O que eu quero dizer? Se eu tenho 100 entrevistados, eu vou ter 100 respostas. Então, a gente pode perceber que cada um assinilou apenas uma pergunta, né? O número total de respostas vai ser exatamente o número total dos participantes. Isso não fica de fora, como nós vimos aqui. Olha lá, então. Quantos livros, em média, você leu neste ano? Então, eu tenho lá 4 possibilidades de resposta. Menos de 3, de 3 a 5. E aí, eu tinha 100 pessoas entrevistando. Se você fazer a soma aqui, vai dar 100. E a frequência, a porcentagem é 100. Por que eu estou trazendo porcentagens aqui na nossa tabulação? Quando você for analisar a tabulação, quando você for ver estudo, a gente sempre trabalha com porcentagem. A porcentagem é uma forma muito bacana de mostrar aí o todo e as partes de forma rápida e clara. Com as porcentagens, eu consigo ter uma ideia geral do que eu preciso fazer, o que eles estão gostando, quando eles estão consumindo. Quando eu penso aí na tabulação simples, temos algumas formas de expor essas informações. Fiz a tabela no slide passado, ok. Vamos ver o slide seguinte. Você acha, quero ver aí da leitura de livros, tá? Isso que fique claro para você. Essas informações aqui se transformaram nessa figura, tá? Nesse gráfico. Ficou claro para vocês? Vocês conseguem trazer e tomar uma decisão a partir dessas informações? Eu, sinceramente, não. Mas olha essa. Aqui você consegue ver a parte e os todos, o todo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a cor para cada resposta que eu tive, eu tenho o todo, então eu percebi que os meus clientes leem de 3 a 5 livros por ano. Mas, vamos voltar ao quadro, eu percebi que eu tenho, mais de 8, 14 só, é menos da metade. Então, eu preciso investir em quem? Preciso investir nesses 14% para que eles continuem lendo. Preciso investir com uma outra forma, uma outra abordagem para os 36% que leem de 3 a 5 livros. Você viu a importância da representação gráfica para me dar embasamento para eu realmente conseguir ver o todo e as partes? Não é tão fácil assim fazer representação gráfica. Tem que ter esse olhar, mudar a cor, mudar a legenda, para realmente construir uma forma simples de ver os dados. Olha o exemplo que eu dei primeiro. Olha a diferença dos dois e olha que eles estavam com as mesmas informações partindo do mesmo gráfico. Por isso é tão importante o momento da tabulação, da demonstração dessas informações. Vamos ver o próximo tipo de pergunta? Temos também de perguntas abertas, tá? Como vai se dar essa pergunta? Ela vai ser parecida, mas quando eu tô aí na tabulação de perguntas abertas, elas foram criadas, então, categorias com base
nas respostas fornecidas por meus respondentes, onde eles vão ser agrupadas por qualidade ou por marca. Por exemplo, na tabulação de perguntas abertas, geralmente eu estou trabalhando com entrevistas em pesquisas qualitativas. O que você acha aí sobre as vendas da loja, né? Aí as pessoas vão trazer, por exemplo, qualidade. O que pode entrar na qualidade? A qualidade, a pessoa não falou exatamente a palavra qualidade, é uma categoria onde vai ser colocado várias respostas. Por exemplo, vamos pensar o que pode entrar na qualidade. Porque as roupas são boas, porque as roupas que vocês vendem duram mais, porque vocês vendem roupa de qualidade, porque as roupas que compro aqui sempre duram mais. Uma categoria. Aí eu tenho várias outras respostas abertas, que a resposta aberta ela é livre, cada um coloca o que quiser. Por exemplo, quando a gente está trabalhando marca. Porque as roupas são de grifes, porque as marcas de roupas que vocês vendem são conhecidas, porque tem destaque, porque são roupas chiques. Então, eu tenho muitas respostas diferentes que elas me trazem aí respostas numa mesma categoria. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando que quando eu estou pensando, então, na tabulação de perguntas abertas, primeiro, é possível, aí eu vou ter que ler todas e ter a noção geral, por meio de uma palavra, por meio do sentido, criar categorias e fazer a análise dessas categorias. É mais difícil, porque eu tenho que ter mais atenção, eu tive a oportunidade de abrir e a pessoa responder o que quiser, na hora de tabular vai ficar um pouquinho mais complicado, mas é possível de forma clara, direta e com critérios definidos analisar as perguntas abertas. A próxima pergunta, ela é a pergunta de escala de diferenciais. Então, ela é um pouco diferente, mas muito utilizada. Por quê, professora? Quando eu estou trabalhando com escala, com esse tipo de escala, diferenciais, elas vão estar diferentes por dois motivos principais, né? Ela vai ser realizada quando eu vou atribuir pesos, então você está percebendo? Ótimo, bom, regular, tá? Que vai ser possíveis aí fazer escalas. Isso eu estou pensando numa escala. Quando eu estou pensando nesse tipo de escala, gente, eu posso estar comparando com a escala Likert, de concordância ou não. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O que eu vou fazer? Esses valores, né? Ótimo, por exemplo, de 0... o que eu posso fazer aqui? Então, de 10 até 9 é ótimo, de 7 a 6 é bom, de 5 a 4 é regular, de 3 a 2 é ruim e péssimo é de 1 a 0. Eu estou dando uma escala que representa se é ótimo, se não é bom, e eu vou utilizar essa escala, né? A partir dessa escala, eu consigo fazer essa escala Likert de consistência, de ótimo, bom, de concordância, e eu vou ver aí. Fiz essa escala diferenciais, eu percebi aqui que o que tem mais péssimo é espera pelo atendimento. O que eu faço a partir disso? Acabou aqui, eu falei, não, tenho que aprofundar o conhecimento. Aí eu vou pegar essa espera do atendimento. Você lembra que ela tinha muito péssimo? E lembra o peso que a gente colocou? A gente vai utilizar novamente o peso aqui. Só que agora vai ser de 0 até 2, de 0 até menos 2. Por que eu vou fazer isso, professor? Porque eu quero ver a média desse atendimento. Eu tô vendo que esse é o ponto que não tá bacana, esse é o ponto que está influenciando negativamente na minha empresa que eu preciso mudar. Aí eu vou perceber aqui, ó, vamos lá, dentro da média. E o que eu vou fazer aqui? Eu peguei a espera do atendimento que era a variável, a resposta mais ruim, né? A que tinha um peso negativo. Só que eu vou comparar todos esses pesos, eu vou pegar todas as variáveis, vamos voltar para ver quais são as variáveis? Olha lá, eu peguei espera
espera pelo atendimento, duração, tratamento e retorno. Provavelmente aqui a gente está falando de um consultório médico, tá? É serviços SOS. Fiz essa escala, eu vou fazer aqui a escala inicial, como eu trouxe para você, vou focar aqui. Só que eu cheguei à conclusão que ele é tão ruim que, ó, é 0,8 aí, a média é péssimo. Quem reclamou, por mais que eu tive muito ótimo, os 10 que reclamaram, coloca a qualidade do meu atendimento lá para baixo. E a partir dessa informação eu posso comparar com as outras 3, eu posso entender e a partir disso fazer uma pesquisa qualitativa com esses clientes, né? Por que esses 10 acham péssimo? Porque está colocando todo o nível de satisfação da empresa SOS lá embaixo. Agora chegou o momento de eu conhecer as escalas aí, de fazer a tabulação, né, das perguntas de múltipla escolha. Vamos conhecer? Múltipla escolha é de forma aí mais fácil, porém, olha aqui, vou trazer esse exemplo para facilitar o entendimento para vocês, né? O participante da pesquisa, ele vai poder escolher mais que uma alternativa, ó. Marque quantas opções você desejar. E isso vai me levar aí a algumas mudanças na hora de analisar. Por quê? Eu vou fazer essa tabulação geral, né? E depois disso eu preciso pensar em outros tipos de tabulação para aprofundar a minha informação. Vamos pensar aqui, ó. É próximo da residência, qualidade dos produtos, preço acessível, estacionamento e higiene. Vamos trazer essas informações, ó. Trouxe aqui. O que esses dados nos mostram, professora? Eu tenho 319 participantes e eles são 100%. Por mais que deu 100% na frequência, não necessariamente precisa dar 100%. Por quê? Porque os 320 aí que responderam, não necessariamente foram 320 pessoas. Foram 320 oportunidades, respostas, porque lembra que uma pessoa pode marcar mais de uma resposta? Então, esse é um ponto essencial. Eu fiz isso, acabou aí? Não, eu vou para a próxima etapa. O que eu fiz aqui na próxima... Opa, vamos voltar aqui, professora. O que eu vou fazer aqui, então? Eu analisei que o próximo à residência, que tem 89%, tenho 2, tá? Eu preciso voltar para o questionário na próxima etapa e analisar quantas pessoas efetivamente acharam que esses 2 pontos aqui de 89 frequência eram fundamental, era um ponto que realmente é necessário. Aí você vai pensar o seguinte, olha as análises que eu posso fazer. Será que quem a marcou próximo à residência também marcou o estacionamento? Porque o que eu posso pensar nessas 2 perguntas? São as 2 que mais tiveram votação. Será que todo mundo que anotou uma ou outra? Esse é um ponto. Por quê? Se é perto da minha residência e mesmo assim precisa ter estacionamento, talvez se fosse perto, eu pensar no bairro que eu vou estar, eu não preciso ter um estacionamento tão grande. Vamos voltar para ver as próximas análises? Aí outro ponto que eu tenho que começar a trazer. Ok, higiene é uma coisa que todo mundo pede mesmo. Mas quando eu vou analisar a qualidade dos produtos e preços acessíveis, eu tenho que analisar se é o mesmo público-alvo. Por quê? Porque geralmente eu posso pensar assim, ok, tem gente que quer preço acessível, então eu vou trabalhar com um tipo de marca e tem gente que quer qualidade. Então, por exemplo, ele vai querer pagar mais caro para ter um produto de marca. Aí eu vou ter que analisar, voltar para o meu questionário, pegar esses 2 pontos da pergunta e ver se foram as mesmas pessoas e eu vou fazendo o quê? Eu vou começar fazendo cruzamento dessas informações, dessa pergunta de múltipla escolha, para ver se tem ou não ligação, para a partir disso ver quais públicos. Quando eu estou pensando aqui, eu posso analisar quais públicos que eu vou trabalhar. Ou será que eu fiz um questionário que abordou aí a classe AC
ou a classe D, B, e aí eu vou ter que pensar em analisar e criar um espaço e produtos para duas classes, para duas pessoas que querem coisas diferentes. É uma pergunta muito legal. Quando eu dou essa abertura para ele responder mais de uma alternativa, eu tenho que ficar muito atento a essas ligações. E a próxima pergunta, nós vamos trabalhar aí com as perguntas encadeadas. O que é a pergunta encadeada? Também ela vai ter aí dois momentos. O que vai ser diferencial, professora? Nesse momento, eu posso estar trabalhando. Vamos lá. Você bebe leite? Eu sou uma empresa. Quando eu estou usando isso aqui? Eu sou uma empresa onde eu trabalho com leite e eu quero analisar o leite, a minha empresa de leite. Não adianta eu fazer questionário com pessoas que não bebem leite. Então, o que eu faço? Eu começo o questionário perguntando sim ou não, e a partir disso eu vou direcionando para quem for o questionário de sim, vai responder algumas perguntas, e para quem não, eu vou fazer outras perguntas para analisar aí porque ele não bebe leite. Mas a minha intenção é focar nos meus clientes, nas pessoas que bebem leite. Como a gente faz esse encadeamento? Quando a gente está usando plataformas digitais, quando a gente está criando, por exemplo, no Google Forms, ele dá essa nossa opção de encadeamento, tá? De direcionamento. Vamos voltar ao quadro? Então, sim, eu quero pensar nas pessoas que falam sim. Olha aqui, a minha amostragem foi ótima, né? 89%. Por quê? Porque eu estou pensando aqui nesse primeiro momento como uma tabulação simples. Fiz isso, acabou? Não, professora. Aí eu vou para a próxima pergunta, né? Porque é uma pergunta aí em duas etapas, onde aqueles 89, que era 89% da minha pesquisa como um todo, mas agora eles que são importantes para mim, eles se transformaram em 100%. Aí eu vou ver, por exemplo, a quantidade que eles tomam de leite ou o que eles acham de leite. Quando eu faço isso, então? Quando eu quero, então, direcionar um público que gosta ou não, você é usuário da marca X? Sim ou não? E a partir disso eu faço perguntas mais diretas de frequência de consumo, de qualidade do consumo, o que ele acha sobre a marca. Mas é importante, quando eu estou pensando no mercado geral, também olhar para os clientes que não estão comprando, não são consumidores da minha marca. Por quê? Porque eu posso conhecer eles, eu posso ver que talvez eu não estou atendendo da forma que eles gostariam, mas que seria possível. Tudo isso parte, então, da minha pergunta, do meu objetivo, do que eu quero responder. Você percebe que começou lá no meu objetivo, na construção, no esboço da pesquisa, depois eu fiz aí todo o planejamento dos instrumentos, das escalas, e olha como as escalas vão influenciar na hora de analisar e tabular os dados aí da minha pesquisa. Momento de irmos para a prática, conhecer aí o Bolacha, vamos entender o caso, o que eles querem aprender a tabular. Olha lá, eles começaram então com uma pergunta onde eles querem saber sobre, primeiro, uma tabulação simples e depois com perguntas encadeadas. A primeira pergunta deles, eles querem saber qual bolacha você consome. Eles fizeram uma entrevista com 250 pessoas. Aí ela quer saber assim, qual sabor de bolacha você consome? Aí você fala, professora, ok, mas essa aqui são clientes, né? Falei, olha, pode e devem ser clientes, não é mesmo? Fiz isso, eu consigo saber então que, ó, 50 gostam consomem morango, 65 chocolate, 30 doce de leite e 105 quer outro sabor. Quais são as porcentagens, gente? 20, 26, 12, 42. Como que eu faço essa conta? 250 é 100%,
Por exemplo, 50 de morango é X. E aí eu vou achando a minha porcentagem, ok? Achei isso aqui. Bom, legal. Eu percebi que de 250 pessoas, gente, há quase a metade, 42% que é outro sabor. Eu posso, então, aumentar o meu mercado, eu posso realmente crescer aí o meu marketing share. Por quê? Porque eu percebi que 105 quer outro sabor. Porém, quando eu estou analisando esses dados aqui, eu não tenho certeza se quem eu entrevistei realmente consome a minha marca bolacha ou consome biscoitos desses sabores. Por isso é importante, às vezes, a gente trabalhar com as perguntas encadeadas. Vamos voltar ao quadro? Olha lá. Então, olha lá. Você consome bolacha por quê? Sim ou não? Eu tenho certeza ou não que é a minha marca que ele está falando do sabor e não do outro. Vamos dar um exemplo aqui para facilitar? Que a gente pode colocar, por exemplo, vamos voltar lá. 250 pessoas responderam que sim, 170 responderam que não. Então, aqui vai dar 41%. Ok? E aqui vai dar 7 com 5, 12. Eu entrevistei 420 pessoas. Aí agora você fala assim, professora, então se eu fiz essa pergunta antes e eu fiz aquela outra primeira, tá ok. Mas se eu fiz só aquela como primeira pergunta, eu posso ter aí numa resposta não certeira. Exatamente. Fiz isso, eu fiz uma outra pergunta em seguida, que são perguntas complementares, encadeadas. Vamos ver? Ok, professora, agora sim. Depois que eu fiz se é a minha marca, agora eu pergunto, qual sabor? Aí aqui eu tive as nossas novas perguntas, por exemplo. 50 de chocolate, 65, 30 e 105. Agora está correta a minha pesquisa, professora, é isso? Exatamente. Por quê? Porque agora eu tenho certeza que eles estão respondendo sobre a minha marca. Então, é essa a importância de se trabalhar quando eu estou pensando em marca especificamente. Se eu só quero saber do mercado, se eu quero analisar aquele mercado de biscoitos, de bolachas e os sabores, ok. Se eu quero analisar os concorrentes, tudo bem. Mas se eu quero saber o nível de satisfação, se eu quero saber em um produto, um novo sabor que eu quero lançar, é importante, então, em vez de eu usar só uma pergunta simples, como foi o caso primeiro que a gente deu para a bolacha, fazer uma pergunta encadeada, onde eu vou ter certeza que aquele público-alvo está respondendo o nível de satisfação, o que eles gostam ou não da minha marca. Essa é a importância de eu pensar na pergunta quando eu estou pensando na tabulação para levantar os dados. Momento de interação. Primeiro eu quero trazer um recadinho para você. Quando eu estou pensando aqui, eu tenho que estar pensando, trabalhando, gente, não pode esquecer do desafio nota máxima, tá? Tá na hora de fazer, você pode acessar a plataforma utilizando o seu CPF como login e senha e começar aí as atividades, pensar aí. E quais vão ser as vantagens? Os pontos vão ser convertidos para as atividades transversais, você vai ter acesso a conteúdos e atividades aí nas plataformas que é por meio de game, então isso é muito legal, e a oportunidade de reforçar os conteúdos importantes para a sua formação. Como que a gente vai fazer isso então? Primeiro você vai fazer o simulado diagnóstico, que vai ser a sua primeira atividade, e aí é por meio dela que você vai conseguir identificar as lacunas de aprendizagem que você tem e trilhar caminhos para você seguir. E aí, ó, para você achar na plataforma onde vai estar. Então, a pontuação no colaborar vai estar nas atividades interdisciplinares.
E por fim, aí que você vai ter a pontuação para você ver, ó. Então, antes estava escrito desafio nota máxima, que a pontuação era de 0 a 1000, aí você vai tendo seus pontos acumulados e agora como que tá aqui o desafio do seu lado, do meu lado direito, do seu provavelmente é do lado esquerdo aí, como ficou depois no seu AVA. É muito importante, você vai aprender e melhorar os seus conhecimentos por meio aí de gamers. Isso é muito legal, fácil e te dá aí um diferencial no mercado. Vou deixar uns minutinhos, eu já volto para responder as suas perguntas. Sem participação, vamos para o próximo tópico. Fiz o planejamento, fiz a tabulação, a execução, chegou o momento da análise. É o momento onde vai surgir os insights, os momentos aí, os caminhos diferentes, que vai me trazer uma diferença competitiva. Vamos ver o esquema que eu trouxe para a gente ver como fazer isso? Então, vamos lá. Eu tive lá desde a primeira aula pesquisa, analisei os dados, fiz a análise, decisão e objetivo. Mas como se deu isso, professora? Quando eu estou pensando na análise geral, ela vai ter a finalidade de explicar os resultados da pesquisa. E eu vou informar os meus objetivos, né? Quais os objetivos foram alcançados, quais não foram e por quê. Uma dica é que a proximidade dos resultados da pesquisa com a realidade de fato vai depender diretamente da qualidade que foi feita no planejamento, na hora da execução e a metodologia utilizada. A análise geral, ela vai ser uma descrição lógica, tá? Ordenada e consolidada de todos os resultados. Porque essa pesquisa mercadológica, ela gera dados. Então, vamos lá. A pesquisa, ela gera dados, isso é muito importante, que existe organização, gera informação, exige interpretação e gera conhecimento. Quando eu estou pensando na interpretação, eu estou pensando nessa análise. Essas análises, elas vão ser o quê? Vai ser por meio da análise que eu vou tomar as decisões, elas vão embasar as decisões. Quando eu estou pensando nesse esquema para tomar decisão, eu estou pensando em pessoas que têm aí uma expertise no mercado. São consultores, são pesquisadores, que eles transformam as informações, quando eu estou na pesquisa, em uma inteligência de mercado. Eu estou olhando além dos outros, eu estou tomando decisão por meio de informações. E esse é um grande diferencial. Por isso que tem grandes empresas que têm departamento de pesquisa e desenvolvimento, tem consultoria constante, tem aí departamentos, né, de staff realmente para fazer as pesquisas na hora de tomar a decisão. Vamos ver alguns outros pontos? Análise geral, como que eu vou apresentar essa análise geral, tá? Ela vai estar em forma de texto, porém os resultados vão estar por meio aí as respostas, por meio de tabulação, de gráficos, de planilha.
eu preciso e eu devo responder o problema de pesquisa. Se eu não fizer essa resposta, significa que eu invalidei a minha pesquisa, que eu não trouxe nada de novo para tomar decisão. Além dessa questão escrita, trazer os resultados por meio de gráficos, de tabelas, eu também tenho que fazer aí uma lista de recomendação. Vou estar recomendando quais foram os insights que tivemos durante a pesquisa para você fazer aí de diferencial para a sua empresa. O que vai ter nessa lista aí, professora, de recomendações? Então, vai trazer recomendações, né, que vão estar aí amparadas por meio dessa interpretação de análise dos dados que foram feitas, isso é muito importante. E essas decisões, essas listas de recomendações, elas vão me dar maior velocidade, precisão e segurança para tomar decisão, para investir dinheiro. Isso é muito importante. Eu tenho que pensar que essas listas de recomendações, ela aí vai ter 2 caminhos a seguir. Recomendações, pesquisas quali e pesquisas quanti. Vamos ver a diferença entre as duas? Vamos recapitular esse ponto principal? Quando eu estou pensando nas recomendações qualitativas, lembra que eu fiz? É quando eu tenho a variável dependente e a independente de causa e efeito. Por exemplo, eu vou dar uma recomendação falando assim: olha, esse produto de beleza, ele tem aí relacionado ao estado civil da mulher, tá? Então, eu verifiquei que que há uma tendência de maior consumo por mulheres casadas. Então, eu fiz aí a questão da quantitativa, né? Causa e efeito. Uma variável influenciou, a variável mulher casada influenciou na compra do produto. Então, eu já vou me direcionar as propagandas, a comunicação para esse perfil de mulher desse produto. Vamos voltar a 4 para ver a qualitativa. E quando eu estou pensando aí nas considerações qualitativas, eu vou estar fazendo análise a partir de símbolos, das linguagens. Lembra? A questão da concordância e desconcordância é muito subjetiva. Então, aqui eu vou estar trabalhando com a subjetividade, tá? É um ponto fundamental. Eu vou procurar os padrões das respostas repetitivas, tanto quando ela concorda ou não concorda, tá? Sobre aquele tema ou motivação. Por exemplo, eu percebi que as mulheres, vamos pensar no mesmo produto. Então, produto de beleza para mulheres. Quando eu fiz as recomendações qualitativas, eu percebi que o estado civil casado, ela comprava mais. E aí eu vou para o motivacional. Por quê? Porque ela quer estar bonita para o marido, porque eu trago, entendeu? O sentimento dela. Ela viu que isso, ela se sente mais empoderada, ela se sente mais cheirosa, ela percebe que o marido dela olha a partir daquele cheiro de forma diferente. Então, eu estou trazendo aí as emoções dela para justificar e complementar. Então, eu trouxe uma questão qualitativa, uma questão quantitativa, dando aí o entender por que eu devo direcionar esse produto especificamente para as mulheres casadas. Fiz a análise geral, entendi, recomendei, mostrei os insights que surgiram na pesquisa. Chegou o momento de fazer o relatório. O relatório ele pode ser aí um relatório escrito, posso fazer a apresentação desses dados de forma oral por meio do PowerPoint. Tem que ter uma estrutura, tem que ter o passo a passo que nós vamos ver agora. Como eu estou pensando na pesquisa, nesse relatório, nessa entrega, né, que eu vou dar dos resultados, eu vou trazer a proposta de pesquisa. Na introdução, eu vou trazer o contexto da pesquisa, eu vou trazer aí o tipo
do setor, eu vou analisar o setor, eu vou trazer as informações da empresa, do produto. A partir disso, eu faço a problemática e eu faço o meu objetivo específico. Aí nós vamos para o nosso segundo ponto. Procedimentos metodológicos. É a nossa pesquisa propriamente dita, é o esboço. Eu vou falar se é quant, eu vou falar se é quali, que tipo de pergunta, é descritivo, é exploratório, é causal, pergunta aberta, eu fiz questionário, fiz entrevista. Como que eu vou analisar esses dados? Fiz tudo isso no momento do procedimento metodológico. Aí nós vamos para a próxima etapa, a nossa terceira etapa, que é os resultados esperados. Então, eu já tenho a problemática, eu tenho como fazer, eu quero saber o que eu espero com isso. Eu vou tomar decisão, qual decisão eu vou tomar, vou dar aí algumas sugestões. Fiz isso, vou para o cronograma e orçamento, que é a nossa quarta etapa. No orçamento e cronograma, eu vou trazer então aí, primeiro, eu faço uma matriz de responsabilidade, eu coloco quem é responsável por qual atividade, qual é a responsabilidade, que atividade. Faço cronograma. O que é o cronograma? Então, eu tenho um orçamento que eu vou trabalhar aí com as questões quanto eu gasto, dinheiro, e no cronograma são as atividades, onde nós temos a etapa lá de descrever, ordenar, pensar nos recursos, né, no controle. Nós temos 6 passos para desenvolver esse cronograma. Fiz isso, vamos para a nossa próxima etapa. Vou trabalhar com a última etapa, descrição e atribuição das responsabilidades. Você fala, ué, professora, mas a gente não fez isso no cronograma? Eu comecei a fazer, mas é nesse tópico que eu vou colocar todas as pessoas que vão participar da empresa, da consultoria. Geralmente, que a gente está pensando nesse tipo de relatório, trabalho muito com projeto. Então, eu desenvolvi um projeto para fazer a pesquisa mercadológica, onde participaram várias pessoas de departamento. Nesse momento, eu descrevo o passo a passo, o que é responsável, como vai ser. Aí é o momento que eu faço as amarrações e o fechamento, tá? Na apresentação desse relatório final, nós temos aí um passo a passo, uma etapa para fazer, né? Um formato específico. O formato é esse, tá? O que eu estou pensando aqui, professora? Quais são os formatos que eu posso trabalhar? Eu vou ter lá, por exemplo, na etapa 1, na etapa onde eu estou colocando a introdução, ou etapa 2, procedimentos metodológicos, eu vou estar trabalhando com texto corrido. Na etapa do orçamento e cronograma, na etapa aí dos resultados, eu posso trabalhar com gráficos e tabelas. Eu posso trabalhar aí com apresentação eletrônica, o PowerPoint, por meio aí então dos slides, posso fazer isso também, posso fazer essa apresentação dos resultados e posso fazer a apresentação oral aos executivos. Então, eu tenho esses tipos de apresentação, de formatos que eu posso desenvolver na pesquisa. Qual é o mais utilizado? Vai depender muito para quem eu vou apresentar, qual é o objetivo da minha pesquisa. Nós temos 2 principais. Nós temos aí a parte escrita, onde o documento ele é escrito passo a passo, como um TCC mesmo, e eu tenho a parte oral de slide, que é no sentido aí como se fosse a aula, onde a gente vai passando os pontos principais, trazendo exemplo, trazendo os insights. Vamos voltar ao quadro? Na apresentação de forma escrita, nós vamos estar trabalhando com a introdução, que é bem naquela proposta do projeto, onde eu trago aí introdução, procedimentos metodológicos, corpo principal, trago o problema, mas você falou, professora, a problemática é aqui. Aqui eu vou trazer, então, o problema como a minha pesquisa, tá? Vou trazer os resultados principais, vou trazer os gráficos, as perguntas, o questionário. Abordei tudo aí, eu vou para o apêndice. O que é o apêndice? O apêndice é o extra que eu utilizei para desenvolver essa pesquisa, tá? Então, eu posso colocar lá
questionário que eu usei, os documentos, as informações que eu tive extra. O documento escrito, ele é muito utilizado e a gente faz muito a questão da apresentação casada, onde eu entrego o documento escrito, mas eu também faço a apresentação. Por quê? Quando eu estou fazendo o documento, ele é mais detalhado, o documento escrito. Ele vai todos os passo a passo, todas as nuances que ocorreram. Quando eu faço a apresentação oral por meio de slide, eu até dou uma pincelada no que foi feito, mas eu vou focar nos objetivos. Por exemplo, quando eu estou vendendo um produto ou quando eu estou apontando realmente os pontos principais. Por quê? Porque eu espero que a pessoa já tenha lido o documento escrito e eu posso realmente trazer o que foi diferencial. Vamos ver os pontos principais? Como eu trouxe para você, né? Eu vou criar aí slides sem exagero de texto, tópicos sucintos e resumidos, vou utilizar muitos elementos gráficos. Quando eu estou pensando aí na apresentação oral, na apresentação eletrônica, eu tenho que utilizar aí a inovação, trazer a tecnologia a meu favor, eu preciso realmente fazer algo de diferente. Eu tenho que pensar que eu estou apresentando, eu estou vendendo aquela ideia, aquela forma de fazer. Não tem como eu fazer uma apresentação oral de um documento de 100 páginas, por exemplo, e eu tenho que fazer uma apresentação aí de 1 hora. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou pincelar, eu vou realmente trazer os pontos principais, os pontos que são fundamentais, os insights, as recomendações, a planejamento estratégico a partir disso. A estratégia vai ser essa para vender o produto. O público-alvo é essa, a forma de comunicar é essa, a mídia social pode ser essa. Então, eu vou trazendo ali as recomendações, o que tem de diferente para realmente conseguir vender, né, a ideia que eu quero passar, para que as pessoas se convençam também de que aquilo foi feito da melhor forma possível. Chegou o momento de apresentar os dados da tabulação que nós fizemos para bolacha. E agora eu tenho alguns pontos aqui principais que você precisa pensar e eu vou trazer dicas para vocês. Vou fazer uma apresentação oral e eletrônica. Aí eu trouxe aqui os pontos principais, que eu quero que você se pergunte e aí eu vou também já apontando. Título da apresentação, como que eu vou fazer ele? Geralmente ele vai ser feito no primeiro slide, tá? Eu vou fazer o título da apresentação com o nome da pesquisa e do pesquisador. Eu vou trazer o nome ou a logomarca da empresa, né? O patrocinador aí dessa pesquisa. E é recomendável usar uma fonte maior do que o normal. Pode ser, por exemplo, de 40 a 48 o tamanho da letra. Em seguida, no segundo, no terceiro slide, eu vou trabalhar então com os problemas e com os objetivos da pesquisa. Eu vou trabalhar aí por forma de tópico bem direto. O problema de forma de interrogação, os objetivos específicos realmente como tópicos, mais ou menos como está nesse slide aqui, tá bom? Nos próximos slides, vamos supor aí um de 3 a 5 slides, eu vou trazer a metodologia, que é o esboço da pesquisa. Por quê? Porque isso vai dar consistência como eu fiz o levantamento dos dados e analisei esses dados, tá? É o momento de mostrar aí o tamanho do universo, da amostragem, os aspectos metodológicos, tipo de pesquisa, foi quanti, foi quali, quantas pessoas eu entrevistei. Depois eu vou fazer a apresentação dos resultados. Gente, a apresentação dos resultados é um ponto tão fundamental que eu nem preciso pensar em quantidades de slide. Vai depender muito do meu objetivo. Eu posso fazer a apresentação por meio de tabelas, gráficos. Você percebeu a importância do gráfico, né? Usar a melhor forma mesmo de representar tanto a população como a amostra, né? Quanto todas as perguntas, das respostas e cada agrupamento que eu fiz.
Então, esse ponto aqui é fundamental. Apresentar os dados, você fez toda essa pesquisa realmente para trazer os dados, você vai apresentar, e aí nós voltamos para ver o último ponto, que vai ser aí as conclusões e recomendações. É aqui que eu vou fazer a lista de recomendações, é aqui que eu vou pensar de forma direta o que ele pode fazer, quais foram os insights, qual é a estratégia, eu vou dar sempre aí 2 ou 3 opções do que ele pode fazer. Por exemplo, pensando no bolacha, um ponto que ficou muito forte é a questão de um novo sabor, ok? Mas será que não está na hora de pensar em reformular a embalagem? Por quê, né? Trazer a história dos concorrentes, pensar na história que eu trouxe da empresa, então eu vou dar possibilidades. Você fala, professora, da onde você tirou essas possibilidades? Das minhas entrevistas, dos meus levantamentos, dos meus questionários, da minha observação. Por isso que grandes empresas, quando vai investir muito dinheiro, ou já tem um departamento para fazer pesquisa, ou contrata uma consultoria aí que tem muito renome. Por quê? Porque eu preciso de credibilidade. Por isso que o procedimento metodológico entra mesmo na apresentação oral. Eu preciso trazer essa credibilidade para o meu cliente. Fiz a apresentação, trago as referências, deixo um momento também para discussão, abrir um momento de dúvidas, né, porque é sempre importante. Aí eu vou trazer de novo o exemplo dos gráficos, da representação, para você pensar sobre isso e ficar muito claro para você. Olha lá, tá? Você vai escolher o sabor do produto. Quando eu for apresentar, eu vou apresentar esse gráfico ou eu vou apresentar esse gráfico. Qual você acha que eu vejo melhor o todo e as partes? Esse gráfico primeiro aqui, ele não está ruim, tá? Ele podia até ser utilizado. Não tem como falar, nossa, professora, não tá com clareza. Mas você percebe aqui que eu consigo ver o todo, eu consigo ver as partes, eu consigo ver, olha a importância, gente, olha a diferença de quem escolheu um novo sabor para quem escolheu, por exemplo, de doce de leite, é mais, ou de chocolate que é maior, ó. Praticamente, os dois maiores esses dois maiores sabores, tá? Foram que teve aí toda a diferença competitiva que fez aí o diferencial. Então, esse é o ponto fundamental de pensar como você vai realmente apresentar os dados, quais vão ser essas diferenças, né? Isso é um ponto fundamental. E quando você está apresentando, isso vai trazer diferença para você, isso vai mostrar aí realmente o que você está fazendo ou não de diferente e conquistar os clientes para eles quererem realmente o que você está esperando, tá? Então, esse é um ponto fundamental. Deixa eu voltar aqui. E agora, acho que fechamos aí, ficou claro a importância da apresentação. Quando eu vou falar assim, ah, professora, mais para o bolacha, você também levaria, você também faria o documento escrito? Com certeza, eu vou entregar o documento e eu vou lá apresentar, mostrar o que eu tenho de diferente que nós descobrimos com aquela pesquisa. Momento de interação, de tirar as dúvidas, vou deixar nos minutos e eu já volto.
100 participações, só esquecendo, só para não esquecer, desafio nota máxima, hein? Participe que você vai aprender brincando. Momento aí de recapitular os pontos principais. Uma dica é fazer aula-atividade. Aula-atividade foi feita muito prática, realmente para você aprender a pesquisar, aprender a tabular, apresentar os dados, tá? É muito importante praticar, por isso que eu a desenvolvi para você. Não deixe de fazer. Vou deixar um vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. O primeiro passo do projeto de pesquisa mercadológica é estabelecer, na forma de uma pergunta clara, o problema que se pretende solucionar. Em seguida, definem-se os objetivos da pesquisa, tanto o geral quanto os específicos. O objetivo geral é o que a pesquisa pretende, e os objetivos específicos são os desdobramentos do geral. Um ponto-chave na pesquisa é a contratação dos profissionais para executá-la. Para facilitar a previsão da mão de obra, é recomendada a elaboração de um organograma. Além disso, utilizamos um orçamento para prever os custos da pesquisa e um cronograma para saber quanto tempo será gasto em cada etapa. Uma dessas etapas é a tabulação. Tabular significa padronizar e codificar as respostas da pesquisa em forma de tabela, para facilitar a interpretação dos dados. A forma da tabela vai depender do tipo de pergunta e das possibilidades de resposta que ela oferece. Quando a pergunta tem apenas uma variável, podemos usar a tabulação simples, a de respostas múltiplas ou a de escalas de diferenciais. Se a questão traz duas ou mais variáveis, utilizamos a tabulação cruzada. Ao relacionar os dados da tabulação com os objetivos da pesquisa, obtemos informações. Elas são interpretadas e comparadas a pesquisas anteriores e a fontes externas à empresa, produzindo conhecimento. A partir desses resultados, o pesquisador redige a análise geral, que é o texto da pesquisa finalizado. Ele contém um resumo dos resultados do estudo e uma lista de recomendações para a empresa que encomendou a pesquisa. Por fim, a apresentação é tão importante quanto a elaboração e a execução do projeto. A primeira apresentação que o profissional vai preparar é sobre o projeto de pesquisa. Em seguida, ele irá apresentar a proposta do estudo às pessoas que decidem sobre a sua aprovação e financiamento. Depois dessas duas apresentações preliminares, o profissional parte para a apresentação dos resultados da pesquisa em si. Essa apresentação deve ser criativa, focada na fala do apresentador e visual. Por enquanto é tudo. Como o assunto não se esgotou, a dica é continuar pesquisando e mantendo-se sempre informado. Até a próxima!